Você deve ter visto uma notícia que parece saída direto de um consultório futurista. Apps de nutrição com IA se tornam aliados essenciais para a saúde e longevidade em 2026. Em palavras simples, isso quer dizer que agora tem ferramentas digitais que olham o que você come, que ajudam a montar planos mais personalizados e a entender como o seu corpo pode reagir a cada alimento. A ideia é que, em vez de tentar adivinhar tudo, você tenha um guia que aprende com você, observa padrões do dia a dia e sugere ajustes simples. O que me chamou a atenção é que essa tendência pode realmente facilitar escolhas mais coerentes no cotidiano, especialmente para quem fica confuso diante de tantas informações de internet. Mas, como tudo que envolve tecnologia, tem várias nuances que a notícia não mostra de forma direta. Primeiro, vamos olhar para o que a reportagem não explica, porque a gente sabe que nem tudo cabe na manchete. Essas ferramentas prometem personalização, mas dependem de dados. O que você come, como dorme, como está o seu humor, quais são seus horários de refeição, até como você responde a estímulos como o estresse. Tudo isso vira número e gráfico. O problema é que muita gente não tem acesso a dispositivos, nem tempo ou paciência para inserir tudo com regularidade. Além disso, há a questão da privacidade. Por trás do aplicativo, rola o envio de informações sobre hábitos alimentares, saúde e liberais de dados sensíveis. Sem regras claras, pode acontecer o caminho contrário do que a promessa sugere. Outra coisa que fica meio de lado é que a IA não vê você de perto como um médico humano. Não sabe exatamente se você tem uma condição rara, se está tomando remédio que interage com certos alimentos ou se existe uma alergia escondida. E aí entram as perguntas: até que ponto confiar totalmente nesses guias digitais? Eles reconhecem quando é hora de consultar um profissional de saúde? Como evitar que o foco se transforme em números e metas que geram ansiedade? Falando em prática, a notícia aponta que essas soluções podem orientar escolhas mais ajustadas ao dia a dia, o que faz diferença no nosso sono, na energia, no estresse, na inflamação que, mesmo sem a gente perceber, pode estar ligada à alimentação. Quando a gente come melhor, fica mais estável o humor, o corpo responde com menos aquela sensação de peso no estômago, menos picos de energia e queda depois das refeições. A alimentação passa a ser menos uma lista de proibições e mais uma parceria com o seu corpo. Você sabe quais combinações deixam você se sentir bem durante o dia, quais alimentos ajudam a manter o intestino funcionando bem, quais momentos da semana pedem mais proteína, ou fibras, ou simples refeições mais leves à noite. Mas é importante lembrar, o app não resolve tudo sozinho. Ele pode apontar caminhos, mas é você quem decide, com apoio do que já sabemos sobre nosso dia a dia. Como isso entra no nosso cotidiano sem ficar teorizando demais? Vou colocar de maneira prática. Se antes a gente ficava perguntando, o que comer hoje para ter energia? Ou, por que estou com sono mesmo depois do almoço? O uso inteligente de IA pode ajudar a mapear padrões simples. Horários de refeições que parecem pedir mais proteína, momentos de maior fome entre refeições, ou a forma como certos alimentos afetam o sono. O benefício real está em tornarmos escolhas simples mais conscientes. Dá para perceber que um lanche com fruta e uma fonte de proteína leve, por exemplo, pode sustentar melhor do que algo muito açucarado. Dá para entender que alguns temperos usados no dia a dia podem favorecer a digestão ou reduzir desconfortos depois das refeições. E tudo isso sem a ideia de que você precisa seguir uma dieta rígida de modo absoluto. A base continua sendo comer bem, de forma prática, com variedade e sem se punir por erros. Agora a parte que eu gosto de enfatizar quando falo sobre soluções naturais. Dá para aproveitar o que a natureza oferece para complementar esse movimento de alimentação mais consciente, sem depender exclusivamente de pílulas digitais. Chá pode ser mais do que uma bebida reconfortante. Um chá de camomila, por exemplo, é conhecido por acalmar o corpo e ajudar a relaxar antes de dormir. Gengibre pode ajudar na digestão e no desconforto estomacal que às vezes vem junto com dias de alimentação mais pesada. Hortelã desintoxica o paladar e pode acalmar o estômago depois de uma refeição. Hibisco pode ser gostoso, refrescante e, em algumas pessoas, colaborar com a hidratação e o equilíbrio de fluidos ao longo do dia,
sempre com cuidado se você toma medicamentos ou tem pressão alta. Cúrcuma, com uma pitada de pimenta preta para melhorar a absorção, aparece como anti-inflamatório natural benéfico para quem tem sensação de peso, desconforto ou inflamação leve no corpo. Claro que não é milagre. Chá não substitui tratamento médico e, se você tem condições de saúde específicas, vale conversar com um profissional antes de adicionar qualquer chá mais forte à rotina, especialmente se estiver grávida, amamentando ou tomando remédios. Além dos chás, plantas medicinais, alimentos funcionais e ajustes simples, há espaço para falar de hábitos que ajudam bastante. Alimentos ricos em fibras, legumes coloridos, peixes de água fria ou fontes de ômega 3, nozes e sementes ajudam o funcionamento do intestino, a resposta imune e o equilíbrio da inflamação de forma natural, sem prometer milagres. Suplementos leves podem ter seu lugar em pequenos ajustes, sempre com base na necessidade real do seu corpo. Magnésio pode ajudar no relaxamento muscular e no sono, vitamina D costuma entrar na conversa quando falta na pele, e ômega-3 pode ajudar a reduzir inflamação de forma suave. Mas o recado é simples: não se automedique por conta própria, principalmente se você já toma remédio. Melhor conversar com um médico ou nutricionista, fazer um simples check-up para ver se há deficiência e, aí sim, ajustar a suplementação de forma segura. Do meu ponto de vista, a grande lição dessa notícia é que a tecnologia pode tornar a vida mais prática, mas a gente continua no controle. O que é importante é usar a IA como um guia, não como um chefe. Ela pode te mostrar padrões, sugerir ajustes e lembrar de hábitos que fazem diferença na energia diária, no sono, na respiração, no estresse. Mas, para que tudo isso tenha efeito real, você precisa manter a simplicidade, escolher alimentos que você gosta, que são acessíveis e que combinam com o que o seu corpo precisa naquele momento. E, claro, manter a conversa com quem cuida da sua saúde: médico, nutricionista, nutricionistas de confiança. A IA não substitui o olhar humano que observa sinais que nem sempre aparecem nos números. Voltando ao que a notícia nos provoca, o papel dessas apps é tornar mais claro o que funciona para você. O que ninguém costuma falar é que esse tipo de ferramenta não é garantia de que você vai viver mais tempo sozinho, nem que vai curar condições. A vida saudável continua sendo construída com escolhas diárias simples: dormir bem quando dá, estender a caminhada, manter-se hidratado, reduzir o açúcar, ter refeições mais equilibradas ao longo do dia, cozinhar mais em casa do que comer fora, ter momentos de pausa para respirar e não se deixar levar pela pressa. Se a IA ajuda nesse trajeto, ótimo. Se transforma em ruído, é hora de voltar ao básico. O que você pode fazer hoje para se sentir melhor, com calma e sem culpa? No fim das contas, a notícia está certa em apontar que as ferramentas digitais vão ser cada vez mais presentes na nossa rotina de cuidado com a saúde. Elas podem iluminar caminhos que a gente demoraria para perceber sozinho, principalmente quando a vida fica corrida. O que eu quero que você leve daqui é a ideia de que a ciência por trás desses recursos continua simples: alimentos de verdade, movimento que dá prazer, sono de qualidade, respiração tranquila, e um pouco de sabedoria para não confundir desejo com necessidade. E que, se der, você pode abraçar soluções naturais como aliados diários: chás que ajudam a acalmar, ervas que auxiliam a digestão, alimentos que alimentam sem pesar, e hábitos que mantêm o corpo funcionando bem sem sofrimento. Se tiver curiosidade, experimente uma semana com uma pequena mudança natural. Pode ser trocar um doce por uma fruta com uma gotinha de limão, ou acrescentar um chá de gengibre depois da refeição, apenas para ver como você se sente. Observe a energia, o sono, o humor, a barriga e a pele. Sem pressa, sem perfeccionismo. A tecnologia pode guiar, a natureza pode apoiar, e você, no seu tempo, encontra o equilíbrio que funciona para o seu corpo. Isso faz sentido, não é? Eu acredito que sim. E, no fim das contas, é isso que a gente pode desejar: escolhas simples, feitas com cuidado, que ajudam a viver com mais vitalidade e bem-estar no dia a dia. Você não precisa esperar por milagres. Dá para começar agora, com passos reais e humanos, do jeito que você é. Se quiser,
A gente pode pensar juntos em uma semana de mudanças naturais que combine com a sua rotina. Estou aqui, do seu lado, para te acompanhar nessa jornada de cuidar de si de forma simples, segura e bem prática.